Falando ainda em clima, em época do ano, você certamente já percebeu que a cada dia que passa está mais difícil de respirar, É o resultado dessa seca danada, um clima, que além da proliferação do carrapato estrela, também causa outros transtornos aí, como por exemplo, o surgimento de focos de incêndio, que provocam danos ao meio ambiente e também prejudicam muito a nossa saúde. E justamente por isso, a gente preparou uma reportagem para falar sobre o assunto. Está difícil aguentar esse clima seco. A gente tem percebido que o povo está sofrendo muito, porque está faltando muita colaboração, é muita queimada, esse ar seco, então fica judiando demais do ser humano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, 70 cidades brasileiras estão há mais de 100 dias sem chuva. Cinzas espalhadas pelo chão, vegetação completamente seca. Nesse período que soma calorão com baixa umidade relativa do ar, esse tipo de cenário se torna cada vez mais comum. Aqui no Centro-Oeste Mineiro, por exemplo, para você ter uma ideia, nos 7 primeiros meses de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento de focos de incêndio superou 80%. As primeiras chuvas ocorrem ali no final de setembro, início de outubro, Então, a partir de agora até as primeiras chuvas, a tendência é só intensificar o número de ocorrências e a magnitude dessas ocorrências. A baixa umidade, a falta de chuva contribui para o incêndio, mas a principal causa dos focos de incêndio é a ação humana. No estado de Minas Gerais, de janeiro a maio, foram 4.637 incêndios, aumento de 27% em relação a 2023. Esse, em Sete Lagoas, atingiu uma unidade de preservação ambiental, o Monumento Estadual Gruta Rei do Mato. Em Divinópolis, as queimadas estão atrapalhando até as aulas. Foi muita fumaça, porque foi descendo do barranco do Mata Fora ali, aí cobriu aqui de fumaça. A gente ficou preocupado com a segurança dos alunos, Questão de saúde. Os focos aparecem principalmente no período mais quente do dia, geralmente por volta das 3 horas da tarde. Horário que a umidade relativa do ar está abaixo de 30%, a metade do índice recomendado para o ser humano. Quem tem problemas respiratórios sofre nesta época. As doenças estão mais fortes e frequentes, principalmente a pneumonia. O que eu percebi que esse ano nós tivemos um aumento considerável dos casos de pneumonia, sabe? Eu acho que de maio para cá a gente teve um aumento aí de uns 30%, 40%, se a gente for comparar com os anos anteriores. Outra preocupação é que a pneumonia está mais silenciosa. Muitos pacientes tiveram pneumonia, às vezes uma pneumonia até grave, com sintomas diferentes, porque normalmente a pneumonia a pessoa tem tosse, ela expectora amarela, começa a ficar com febre, sudorese, prostrada, perde o apetite. E o que eu vi que aconteceu é que teve muita gente que veio procurar o auxílio médico com 15, 20 dias de tosse, muitas vezes só uma tossezinha, às vezes um desconforto, não tinha febre, não tinha secreção. Aí você ia fazer o exame, o paciente estava com a pneumonia, atingindo às vezes 1, 2, que a gente chama de lobos do pulmão, e aí tinha que entrar com um antibiótico o mais rápido possível. O Jander comprovou. Comecei com um quadro gripal, um nariz um pouquinho entupido, irritação de garganta, uma tosse. Quando deu no 10º dia, eu resolvi fazer uns exames e aí descobri que eu estava com pneumonia, inclusive nos 2 pulmões. O seu José, de 68 anos de idade, da cidade de Perdigão, também está com pneumonia. Eu senti dor nas costas e estava tendo febre, assim, constante, quase todo dia, tendo uma febrezinha, e aí vinha ao médico, constatou que realmente era a pneumonia e estava bem grave já. Já que não dá para fazer chover, a solução é hidratar bem o corpo e umidificar o ambiente. Muita fruta, muitos legumes, que ajuda o nosso sistema de defesa a se proteger. A casa bem limpinha, passando um pano com álcool no chão, nos móveis, trocar a roupa de cama para tirar o excesso de poeira. Muita gente deixa a roupa de cama o dia inteiro pegando poeira, quando vai deitar vai inalar aquilo tudo e vai acabar prejudicando. Hidratação é fundamental. A gente não está tanto calor, a gente acaba esquecendo de tomar líquido. Então é muito importante essa época do ano, como o ar está muito seco, tomar muito líquido. Se não hidratar, aí não aguenta não. Não
aguenta mesmo, né, gente? Porque é o que eu venho falando aqui nos últimos dias. O tempo por si só já está muito complicado. Está muito calor, a gente está aí, né, há mais de 3 meses sem chuva. Em algumas cidades já são quase 4 meses sem nada de chuva e pior, sem previsão alguma de chuva também. Ontem, né, o céu estava um pouco mais nublado aqui na região central de Divinópolis. Fiquei com um pingo de esperança de que pudesse chover à noite. Entrei lá no site para dar uma olhada e não tem nem previsão de chuva. Então o clima a gente não controla, é o que a Aline disse, não dá para a gente fazer chover. Mas tem algumas coisas que a gente consegue fazer para pelo menos minimizar esses transtornos aí. O incêndio, ele é provocado, né, quase em 100% das vezes. As estimativas aí falam que mais de 90% dos casos são provocados por ação humana, são crimes ambientais. Então, se as pessoas tivessem um pingo maior, né, de consciência, de educação, sobretudo, a gente não estaria enfrentando um cenário tão complicado. Estamos acompanhando e vendo aí, né, imagens assustadoras de algumas cidades, né, em outros estados, São Paulo principalmente, do fogo chegando muito próximo às casas, animais morrendo. Hoje mesmo eu vi um caso de filhotes de gatos que morreram queimados em formiga, né, em decorrência de um incêndio aí também, e aí cenas assim cada vez mais frequentes. Essa fumaça que toma conta das cidades, de manhã aqui em Divinópolis, se você observar, tem uma névoa branca encobrindo a cidade, fica difícil para respirar, causam vários problemas respiratórios, muitas vezes silenciosos. Então a gente tem que ter mais consciência, tem que ter um pouco mais de educação para que isso não aconteça. E vale também as dicas aí que o Dr. Jander trouxe. Se hidratar sempre, sempre que possível, tomar água, líquidos de maneira geral. Quando a pessoa tiver condições, né, se puder, colocar um umidificador dentro do quarto. Na entrevista dele deu para ver, né, dentro do consultório ele tem um umidificador que ajuda a tornar o ar, né, mais agradável. Lá atrás dele tem um umidificador, né, trabalhando constantemente. Quem puder colocar um umidificador no quarto, ou se não puder, tem aquele velho truque que também vale, que também funciona. Coloca um balde d'água dentro do quarto, vai deixar o ar mais úmido, vai tornar o ambiente mais fresco também e vai te ajudar, né, a evitar alguns problemas de saúde que são tão frequentes nessa época do ano, porque o calorão tá complicado, né?